Olá, meu nome é Bernardo Oliveira Guimarães Nunes, eu estudo no Colégio César Internacional de Curitiba e o meu professor orientador é o professor Guilherme Gurgel. O meu projeto é concreto verde feito com materiais reciclados. Para começar, eu vou dar uma contextualização histórica. Tudo começou na Roma Antiga, quando os romanos eles perceberam que fazendo uma mistura de cal hidratada, areia e brita, eles conseguiam criar concreto. Logo, o concreto se tornou uma peça-chave na engenharia romana, possibilitando grandes obras como os aquedutos, o Coliseu e o Panteão. Só que com a queda de Roma, essa receita foi totalmente perdida. Até que na Revolução Industrial foi possível fazer o cimento Portland em 1824. Aí foi criado o concreto moderno, que possibilitou hidrelétricas, pontes, arranha-céus e basicamente toda a infraestrutura de hoje em dia. Um pouco sobre as propriedades do concreto. Quando a areia, a brita e a água se juntam ao cimento, o cimento acaba criando microcristais de sílica, que possibilita a ligação entre esses materiais, fazendo com que o concreto seja extremamente resistente à compressão, mas ele é muito pouco resistente à tração. Inclusive, uma curiosidade é que os romanos faziam os arcos para redirecionar o estresse da construção, fazendo com que só existisse força de compressão, não existisse força de tração. Isso é muito interessante. E também ele tem uma outra capacidade que é a carbonatação. Ele consegue, quando ele está em processo de cura, ele está ficando mais duro, ele consegue absorver CO2 do ar. Isso é uma habilidade muito interessante do concreto, só que é pouco explorada e também é muito ineficiente no concreto atual. Alguns pontos negativos, que são muitos, mas aqui eu só coloquei dois, são que ele libera muito CO2. Por exemplo, em 2020 liberou cerca de 4,2 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. E também para a produção do cimento Portland, grandes áreas que antes tinham reservas ambientais e fauna nativa ficam extremamente danificadas pela contaminação da extração e também do descarte incorreto dos materiais que são utilizados durante a extração. Agora um pouco sobre o meu projeto. O meu projeto ele visa criar um novo tipo de concreto, que tem as capacidades parecidas com o concreto que a gente tem hoje, mas com materiais alternativos, como cinza de casca de arroz, metacaolin, microsílica, cal hidratada, água, areia e brita. A gente prevê que esse concreto teria um desempenho muito parecido com o concreto normal. E ele também teria uma melhor capacidade de carbonatação, o que ajudaria muito o meio ambiente, já que ele usaria os materiais que seriam de descarte de outras indústrias e também conseguiria reter um pouco do CO2 que seria liberado. Os benefícios seriam basicamente esses, e a conclusão é que esse material seria algo muito interessante para o mundo moderno, tendo em vista toda a questão climática e a necessidade de criação de novos materiais para serem melhores e terem uma boa relação com a natureza. Então é isso, muito obrigado.